Olá, como vai você? Tudo bem? Mais uma vez estou aqui me sentindo maravilhosamente bem, porque sei quem me enviou e sei diante de quem estou. E você vai falar, como assim, minha irmã? Eu sei que estou diante de uma vida que tem muito valor, que é preciosa para Deus, que Deus ama tanto, que Ele constrange o meu coração para estar diante desta vida. E talvez esta vida não tenha noção do grande amor dEle. Ele te ama e muito, viu? Não deixe que ninguém te diga o contrário. E por esse motivo, estamos aqui, juntinhos, ligadinhos neste amor, através da sua poderosa palavra. E hoje, como de costume, não é diferente. Deus tem bênçãos para você. Não saia daí, fique ligadinho, viu? E para aquele que não me conhece, o meu nome é Sueli Arcanjo. Fique à vontade, é um prazer imenso ter você aqui conosco, viu? E você que é inscrito no canal, o meu muito obrigada. E fico feliz por sua vida, por saber que estáis aí juntinho aí, nesse amor de Deus que nos envolve, que a cada dia mais nos preenche de uma presença santa, de uma presença linda e que nos faz termos momentos especiais, maravilhosos na presença dEle. Que sempre desejamos esta presença, que esta presença seja o nosso querer maior, porque com esta presença santa temos tudo que poderíamos desejar nesta vida, porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus eterno, Ele é o nosso grande Salvador. E o mais lindo é que quando nós nos reunimos em seu nome, Ele está presente. Sinta a presença dEle aí agora, da presença dEle aí juntinho com você, trazendo momentos tão maravilhosos, que são momentos que vem renovação espiritual, e a renovação espiritual, ela transcende o espírito e ela passa para o físico. Então a tendência é estar se sentindo muito melhor. Amém? E continue ligadinho aí, tá? Porque hoje o Senhor, Ele nos dá um tema, como de costume, não é diferente. O Senhor sempre nos direciona aquilo que Ele quer nos falar. E hoje o Senhor, Ele nos traz a pergunta: por que devemos orar? Amém? Mas enquanto isso, vou dar aquele tempinho básico para que você esteja curtindo, para que você esteja comentando, para que você esteja se preparando para compartilhar e que você esteja se inscrevendo no canal. Amém? Só um pouquinho, não saia daí, fique ligadinho. Voltamos já aí, Amém? Posso ouvir um amém? Vamos lá para a palavra de Deus com o tema: por que devemos orar? E o texto que estaremos lendo se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos do 1 até ao versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência,
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo, a verdade, em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? E aqui nós vemos a epístola do apóstolo Paulo endereçada a Timóteo. E nós vemos aqui que quando Paulo ele traz as suas saudações a Timóteo, ele diz no versículo 2 do primeiro capítulo: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo está se dirigindo a alguém que é filho na fé, mas que também foi constituído por Deus com autoridade, com liderança, que é Timóteo. E, portanto, ele traz aqui em consideração a função, ao ministério de Timóteo, seu filho na fé, pelo qual foi discipulado por ele e está aí sendo um canal de Deus para receber aquilo que vem de incumbência da parte de Deus para ser colocado em prática. E sabemos que o apóstolo Paulo está preso, mas a palavra de Deus ela tem liberdade na boca do apóstolo Paulo, através das cartas, elas são enviadas e chegam até as igrejas endereçadas. E também aqui nós vemos a atuação do Espírito Santo de Deus na vida do apóstolo, dessa forma onde traz de Deus essas instruções que fazem bem para as nossas vidas enquanto igreja do Senhor, e até aqueles que ainda não estão fazendo parte da igreja do Senhor, mas estão aí sendo enviados por Deus para estarem ouvindo a sua palavra, dando crédito a ela, e através da fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, vai sendo trabalhado essa fé e essa possibilidade de estar sendo gerado alguém que vem para somar enquanto igreja, para ser mais um membro nesta grande igreja que o Senhor tem aí comissionado para estar sendo preparada para a sua vinda, para que Ele venha buscar essa igreja. E o Senhor, cada vez mais, Ele vai convocando homens e mulheres para este grande exército de Cristo. Amém? E aqui neste momento, nós vemos aqui uma luta, uma necessidade, onde essa necessidade ela é diária, a necessidade da oração. E Deus revestiu a igreja dele
com o poder, com esse armamento, faz parte das armaduras de Deus, da armadura de Deus, a oração. E a oração, ela despedaça julgos, ela quebra muralhas, ela transcende qualquer poder oculto que possa estar tentando criar situações desastrosas aqui no mundo. A oração, ela tem esse poder que é dado por Deus, pois a igreja, tendo este grande e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida e que nos conduz até a Deus, e temos esse acesso direto a Ele por causa da cruz, por causa da morte de cruz, por causa dessa grande redenção, como aqui descreve na palavra de Deus, e nós temos esse acesso direto ao Pai. E Ele continua nos chamando, convocando a todos aqueles que desejam tomar posse dessa palavra, estar se alistando nesse grande exército, para que naquele grande dia possa estar indo para estar com Ele para sempre, na eternidade. Amém? Onde há um só Deus, e aqui ele fala de um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, porque aqui se refere a Jesus Cristo homem, enquanto Jesus vem para este mundo enviado por Deus para estar cumprindo as Escrituras, sendo levado até uma cruz, padecendo sofrimento, padecendo dor, para que pudesse estar oferecendo à humanidade este caminho, que é Ele mesmo, mediador entre Deus e os homens, e religando o homem a Deus, pois um dia foi perdida essa ligação, ainda no começo, lá no Jardim do Éden, onde houve essa separação entre Deus e o homem por causa do pecado. Então Jesus Cristo vem para se fazer pecado por nós e nos favorecer esse acesso, mas para isso Ele paga um preço muito alto, como aqui descreve, preço de sangue, preço de cruz. E aqui nós vemos que no versículo 6 justamente fala sobre isso, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? E a seu tempo, homens e mulheres possam estar testemunhando desta oportunidade de ter ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, experimentando ser uma nova criatura e agora poder estar vestido do novo homem, da nova mulher, e a cada dia mais tendo a palavra de Deus enxertada em si mesmo, a tal ponto que do seu ventre fluam rios de águas vivas que despontem para a vida eterna. Amém? Porque a palavra de Deus, ela provoca isso na vida daquele que aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? E aqui Paulo, ele fala a Timóteo, admoesto-te, são aquela palavra com letras de forma, com letras garrafais, ela se destaca aqui no começo do texto, e admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, quer dizer que se façam súplicas. Lembramos das armaduras em Efésios 6 em diante, justamente fala
dessa potente arma chamada oração, que está dentro da armadura de Deus, onde há essa batalha contra o mal, essa batalha que ela é espiritual. E se não nos atentarmos enquanto igreja do Senhor, se não nos atentarmos enquanto homens e mulheres, que há uma batalha travada a ser vencida todo dia, nós cairemos no engodo de mentiras, de enganos, de falsas doutrinas. Amém? E era justamente isso que estava acontecendo em Éfeso. Então, ali, no primeiro capítulo, quando o apóstolo Paulo ele faz essa admoestação a Timóteo, o filho na fé, é para que ele veja imediatamente o que estava acontecendo, porque a igreja não estava andando de acordo, porque estava dando ouvido a falsas doutrinas. E ele fala da importância do Evangelho da Graça, que é o Evangelho de Cristo, e que não se pode abrir mão dele, porque senão se cai em mentiras, em idolatrias, e ali é o que estava acontecendo. E quando ele diz para Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, ele diz: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. E no 5, ora, o fim do mandamento é a caridade, o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. E aqui ele fala nessa importância que Deus prioriza na sua palavra, que o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, essa consciência voltada para o entendimento da palavra de Deus, porque esta palavra de Deus, esta palavra, ela não traz ensinos errôneos e nem que venha fazer com que a igreja venha se desviar para outros ensinos. Não, é o ensino próprio, onde aqui nós vemos que o apóstolo Paulo diz no versículo 5 do capítulo 2 que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque Deus, ele envia Jesus Cristo para ser o nosso intermediador. E nós sabemos que, para isso, ele teve que se despir da sua glória, ele se fez homem, e ele foi o mais indigno entre os homens, quando diz Isaías 53, e ele veio para ser moído pelos nossos pecados. E o pecado que estava sobre ele diz respeito ao pecado de toda a humanidade. E ele veio 100% homem, ele não pecou. E ele veio 100% Deus. Então nós sabemos que aqui está Jesus Cristo, homem, mas o nosso eterno Deus, que precisou ouvir, sofrer, sentir as mesmas dores que nós sentimos. Então não tem como falar nada contrário a Jesus Cristo, porque como homem ele só não pecou, mas ele sofreu injúrias, defamações, calúnias. Jesus sofreu dores, espancamentos. Jesus, ele foi escarnecido pelos homens aqui na terra, mas Jesus Cristo, ele não peca. Então, ele é o nosso grande e eterno mediador, para que possamos ter esse acesso
ao trono de Deus, ao Pai, e a salvação, a vida eterna. E aqui, nesse momento, a preocupação do apóstolo Paulo é porque aquele povo estava vivendo uma vida de idolatria, estava vivendo no paganismo. Eles, aqui como diz no versículo 10 do capítulo 1, diz para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Ele diz, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Mas antes aqui, ele tem essa preocupação, então ele se refere aqui à lei de Deus, aos seus mandamentos. E ele diz que no versículo 9, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. E ele vem escrevendo para quem a lei é, para aqueles que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, precisa que esta lei esteja sendo levada até essas pessoas, para que elas possam se lembrar disso, para que pudessem estar firmados no Evangelho de Cristo, na palavra do eterno Deus, e assim estarem colocando as suas vidas na prática em que, enquanto igreja, deva estar vivendo. Amém? Porque não tem por que estar servindo a dois senhores, porque vai agradar um e desagradar o outro. A palavra de Deus diz sobre isso, mas aqui ele está trazendo bem claro que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém? E se vir outro é para recusar, porque só um é verdadeiro. Amém? E é esse pelo qual estamos falando nele agora, sentimos a sua presença, sabemos que esta voz não é uma voz de que possamos estar lendo fábulas ou contos de fadas, não, é verdade. A palavra de Deus é vida para quem as ouve. Amém? E gera mudança de caráter. Amém? E aqui ele vem pedindo a Timóteo para que esteja fazendo com essa urgência essas orações, essas súplicas por todos os homens. E ele vem destacando aqui as autoridades. Primeiramente, ele vem falando aqui a respeito da importância de estar orando pelos reis e por todos os que estão em eminência, esses que estão de forma visível como sendo reconhecidos enquanto autoridades aqui na terra. A estes, ele fala da importância de estar orando por eles, porque são autoridades constituídas por Deus, e diz para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E essa piedade diz respeito a estar voltado para Jesus Cristo, para esse amor, e vivendo esta vida que Jesus Cristo traz para nós através do seu Evangelho, o Evangelho de Cristo, proposto para todos aqueles que estão com uma vida errante, desregrada, que se voltem para esta palavra. Isso diz respeito a todos nós, porque somos pecadores e precisamos nos redimir dos nossos pecados todos os dias diante do Senhor. E Ele nos dá essa possibilidade, Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos conduz até a Ele.
E por esta graça imerecida, nós alcançamos esta graça de Deus. Amém? E aqui, ele vem trazendo a importância de estarmos orando. Muitas das vezes não temos noção da importância que é a oração, porque o próprio Jesus, quando esteve aqui e com os seus primeiros discípulos, Jesus, ele estava o tempo todo orando. E ele ora tanto ao Pai que ele chama a atenção dos discípulos, para que os discípulos peçam a ele que os ensine a orar. Se o próprio Jesus Cristo, andando aqui na terra, Jesus Cristo orou e ele deixou bem claro para nós essa visibilidade da importância de estarmos aprendendo com ele a orar, ele nos enviou o Espírito Santo, o Espírito Consolador, e ele envia o Espírito Santo para que estivesse intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como convém orar, mas é o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas súplicas, nas nossas intercessões, nas nossas orações, nas nossas deprecações. Amém? E aqui, agora, quando nós temos essa possibilidade, veja bem, Deus, ele nos faz um nele, um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No momento que nós nos prostramos em oração, nós levamos os nossos pensamentos a Deus. E nesse momento há uma ligação perfeita do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. É lindo demais. Amém? E ele não nos escondeu essa possibilidade, mas ele nos traz para nós essa potente arma de guerra do céu. Demais. É tudo que Deus quer de nós, é que nós estejamos nessa ligação plena com ele. Quando nós chegamos nesse ponto, é o momento em que o Espírito Santo, ele está nos fazendo essa ponte, essa ligação da terra com o céu. E a palavra de Deus diz que tudo que ligares na terra, concernente ao reino de Deus, será ligado no céu. Amém? Que possamos ter uma vida de oração a tal ponto que tenhamos essa ligação constante com o céu, com o reino de Deus, com o trono do Altíssimo. Amém? E por isso o Senhor, ele nos dá esse tema. Por que devemos orar? Porque a oração, ela traz bênçãos para as nossas vidas, porque quando traz para nós para que tenhamos essa vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, é bom demais, fala sério, porque o mundo que nós vivemos, esse mundo que jaz no maligno, vemos que é um mundo de tantas aflições, de violência, de tantas coisas acontecendo, e nós vemos informações aceleradas por causa dessa globalização com a internet. Então vem uma enxurrada de notícias em que muitas das vezes nós nos sentimos abalados, mesmo que não queiramos, mas esta oração, a oração por essas vidas, aí por todas essas autoridades, nos traz uma quietude, traz quietude na alma, sabe lá o que é isso? E essa é a maneira como o nosso Deus trabalha. Ele quer nos aliançar com Ele eternamente. Amém? E Deus, Ele é Deus de aliança. Amém? E aqui Ele traz para nós, porque isto é bom e agradável, está no versículo 3 do capítulo 2. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Só contribui para o nosso bem, porque agrada a Deus. Nós precisamos viver uma vida que agrade ao nosso Senhor, o nosso eterno Salvador. Amém? E
Se Ele diz que é bom e agradável, é porque é. Olha os mistérios do Senhor sendo revelados de uma forma que muitas das vezes nós lemos, mas nós não atentamos da maneira como nós deveríamos estarmos observando, fazendo observância da palavra de Deus e a importância que tem estarmos orando pelas autoridades constituídas. Gera benefícios para nós por causa desses princípios. Amém? São princípios instituídos pela palavra de Deus. E quando temos uma vida de princípios, a tendência é sermos muito abençoados e estarmos gerando bênçãos a outros. Amém? Porque somos esse canal aberto diante de Deus, onde em todo momento estamos com as nossas vozes e muitas das vezes nossos pensamentos voltados para Deus em oração. Isso é constantemente, porque Ele manda que estejamos orando incessantemente. Amém? Orai sem cessar. Amém? E Ele vem aqui trazendo para nós, no versículo 4, Ele complementa que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha bem, porque Deus quer que as autoridades constituídas por Ele, que elas venham a se salvar. Isso não significa que nem todas sejam salvas, mas se a palavra aqui de Deus diz para que se salvem, é porque há várias que ainda não atingiram a salvação e que é preciso essa salvação. E aqui nós não estamos falando de política, mas nós estamos falando dos princípios da palavra de Deus. Nós estamos falando das leis de Deus. Amém? Que estas leis, elas são superiores às leis dos homens. Amém? E Deus, Ele é aquele que Ele não se opõe às leis dos homens. Tanto é que nós precisamos respeitar as leis dos homens. E aqui, o nosso Deus, Ele traz para nós os seus eternos valores que são imutáveis. Amém? Porque na sua palavra não há variação de dúvida. A sua palavra, ela é verdade, ela é verdadeira. E ela é tão verdadeira que, ao abrir as nossas bocas e pronunciar esta palavra em nós, produz um efeito de bem-estar, um efeito onde sentimos um poder que não é nosso, mas é de Deus, porque Ele está dentro de nós, Ele está habitando em nós. Amém? E Ele que nos faz falarmos, porque a sua palavra, como está em Hebreus, diz que tanto querer quanto efetuar é tudo de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos como convém orar. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e leva a Deus as nossas petições. Amém? Vamos fazer. Sem mim nada podereis fazer. Então, portanto, somos completamente dependentes desse Deus tão grande, tão grande, tão grande e tão humilde que Ele escolheu este lugar para estar habitando em nós, dentro dos nossos corações. Por isso, se hoje ouves a voz de Deus e ouças o que o Espírito Santo diz às igrejas, não endureçais os vossos corações, mas o Senhor continua batendo a porta. Está em Apocalipse, e Ele diz que se ouvires a minha voz, entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. O que o Senhor quer é que nós estejamos todos os dias abrindo as portas dos nossos corações e deixando que Ele venha nos alimentar todo dia, que possamos estar recebendo este alimento, porque a sua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, o Senhor, Ele quer nos encher da sua presença e Ele quer cada dia mais que nós estejamos com esta aliança com Ele. Amém? Utilizando a nossa fé, usando essa arma de guerra que é a fé, para que possa apagar os dardos inflamados do maligno. Amém?
E o Senhor, Ele continua trazendo para nós essa importância da oração, orar por todos os homens, mas orar pelas autoridades, porque foram constituídas por Deus. E Ele vem trazendo revelações dos céus. Amém? São palavras-chave que precisamos nos atentar para que possa estar indo tudo bem conosco, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada na presença de Deus. Amém? E aqui neste mundo que jaz no maligno, mas vivendo em paz, nesta paz que excede todo entendimento humano e que só Jesus tem para nos dar. Por isso Ele quer estar habitando aqui dentro. Amém? Para que estejamos cheios dessa paz, revestidos da palavra de Deus, usando a armadura que Ele coloca em nós e que possamos estarmos resistindo. Amém? E no dia mau ficarmos firmes, porque Deus nos traz a armadura dele, essa pela qual o apóstolo Paulo, ele está ali admoestando a Timóteo para que esteja fazendo deprecações e chamando essas vidas para estarem se voltando para Deus, para deixarem a idolatria, para deixarem o paganismo, para deixarem de estarem com as suas vidas fora da presença de Deus. Amém? Portanto, o apóstolo Paulo, ele é enviado por Deus e utiliza essa epístola para que possa estar chamando essas pessoas ao arrependimento, a estar chamando estas pessoas a terem a verdadeira convicção de que Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens e Ele precisa ser adorado, ser exaltado. É preciso haver fé em Jesus Cristo e se voltar cada vez mais para o seu Evangelho. Este Evangelho que edifica, amém? Porque ele traz aqui a importância desse conhecimento da verdade, dessa verdade que liberta, e ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? E a palavra de Deus, ela tem que ser pregada aos quatro cantos e que todos possam ouvir a palavra de Deus e, sabendo da verdade, não cair em enganos, como estava acontecendo lá em Éfeso. Amém? E o apóstolo Paulo, ele orientando aqui, não a Timóteo, mas ele orienta a mim e a você, a todos nós, ao longo dessas gerações que têm acesso à palavra de Deus, porque precisamos nos afinar da maneira que Deus nos quer para sermos servos de valor, para que sejamos reconhecidos como a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, amém? Que não nega o nome do Senhor Jesus Cristo, que não nega o seu Evangelho, amém? Mas abraça e tem guardada na tábua do seu coração como com pregos bem fixados, para que não venham a sair, mas para que venha dar fruto, gerar fruto, e que possa estar envolvendo este mundo que jaz no maligno com a verdadeira palavra de Deus, com a verdadeira palavra que liberta. Amém? E ele traz aqui essa importância de está orando por todos os homens, e ele traz orando pelas autoridades, e ele fala da importância de Jesus Cristo, que deu a si mesmo, se entregou a si mesmo, e com esse preço de redenção, e ele diz que esse preço foi por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? E assim tem acontecido, ocorrido ao longo de tempo, de gerações. Quantos testemunhos
da salvação de Cristo nas vidas de muitos, e ainda acontecerá. E assim como a palavra do Senhor aqui está sendo pregada, e que hoje, se há vidas aí que ainda não se levantou de corpo, alma e espírito para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça, porque Ele continua chamando homens e mulheres para estarem se alistando no seu grande exército, no exército de Cristo, e para que possam estar fazendo parte da igreja amada do Senhor. Amém? E Ele tem prazer em chamar cada vez mais essas pessoas que ainda não conhecem, não têm conhecimento da palavra, não têm conhecimento da verdade. A verdade liberta. A verdade, ela tira cativos das prisões. Não se esqueça que o apóstolo Paulo estava preso quando traz essa epístola, mas a palavra de Deus, ela alcança vidas como alcança as nossas vidas agora. Olha quanto tempo, tempos e tempos e tempos depois. Amém? Hoje alcança a nós. Amém? E alcança os gentios, porque Ele diz que Ele é o apóstolo dos gentios, chamado por Deus. Portanto, a palavra de Deus nos traz que os primeiros que foram chamados por Deus foram os judeus. Ao longo dos tempos, de gerações em gerações, todos são chamados por Deus. Ele não quer que nenhum se perca, porque Ele garante na sua palavra. E Ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele não diz que homens, Ele diz os homens, no geral, na face da terra, ao longo de todos esses séculos e séculos e séculos. Amém? E Ele diz que quando Ele se deu por preço em redenção, diz que Ele se deu por todos os homens. Amém? Por todos. Ele chama todos. Amém? Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer oferecer a vida eterna a todos. Amém? Que hoje esta palavra esteja caindo em solo fértil, como essa boa semente. Amém? Desse grande agricultor. Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quando ele diz, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, porque Ele quer que todos estejam se voltando para Deus, e uma vez se voltando para Deus, orando em todo lugar. Você já parou para pensar na eficácia que tem a oração? Porque Deus, Ele vem trazer essa admoestação, não é para Timóteo, não é para a igreja daquela época, simplesmente não. É para nós aqui também, e todos aqueles que estiverem de posse da palavra de Deus. E esta palavra, o que ela traz para nós é edificação, amém? Para Deus. E Ele traz aqui dessa importância, porque os homens devem orar em todo lugar. E Ele diz, levantando essas mãos santas, sem ira e nem contenda. Aí, enxertado da palavra de Deus, não tem como se irar, ainda que o mal se levante, porque esta armadura, esta grande armadura, que faz parte da armadura de Deus, que é a oração, aqui também se refere à palavra de Deus, aqui também se refere à fé, que está nesse conjunto da armadura de Deus. E se estás revestido com essa armadura, não tem como se irar, porque sabes que o mundo jaz no maligno, mas estarás usando as armas certas para combater o mal. Então é levantando mãos santas e orando, intercedendo por todos os homens, amém? Orando, intercedendo pelas autoridades, para ter uma vida quieta e sossegada. E
para que possa estar aí servindo de canal de edificação para Deus neste mundo. Amém? A sua oração diante de Deus, não imaginas o poder que tem. Amém? E que possas estar vivendo esta vida de oração. Se já vives, que possas estar dobrando a vigilância e orando em todo o tempo. Por que devemos orar? Porque a oração, ela nos liga a Deus, porque a oração, ela traz para nós quietude, traz sossego, porque a oração traz para nós uma vida de edificação com Deus, porque a oração, ela é colocada nas nossas mãos como uma grande, potente arma de guerra, contra o mal. Há um mal a ser vencido nesse mundo que jaz no maligno, mas não é com as nossas próprias mãos. As nossas próprias mãos nós devemos levantar como mãos santas, sem ira e nem contenda. Em nós não podem haver palavras torpes, mas palavras de oração a Deus. Amém? Olha, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada por estar conosco até este momento. Que estejas recebendo do Senhor, em nome de Jesus, o abraço que eu não posso dar, mas recebas diretamente do céu, através do Espírito Santo que está aí agora. Amém? E eu quero orar pela tua vida. Amém? Quero orar para que Deus esteja te abençoando em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, neste momento eu ergo minha voz e minhas mãos diante do Senhor, que o Senhor possa estar santificando as minhas mãos e aqueles que estão agora orando comigo, Senhor, que o Senhor esteja abençoando essas vidas, que o Senhor esteja, Senhor, ó Deus, trazendo salvação onde seja preciso, ó Deus, onde estiver uma vida agora, com as tuas mãos levantadas para os céus, que o Senhor venha recebê-las, Senhor, ó Deus, como, Senhor, filhos teus que, Senhor, estejam, Senhor, se arrependendo, Pai, ó Deus, de seus pecados, Pai, ó Deus, se rendendo a Ti, Pai, para uma vida, Senhor, quieta, sossegada contigo. Que, Senhor, em nome de Jesus, possamos, Senhor, estarmos orando pelas autoridades, Senhor, por todas as autoridades da nossa nação. Abençoa cada um, abençoa as autoridades constituídas por Ti em todo o mundo, em toda a face da terra. Que o Senhor esteja abençoando as autoridades. Eu uno minha fé com a fé daqueles que estão orando comigo para abençoar as autoridades de todo o mundo nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos os homens e todas as mulheres do mundo inteiro. Abençoa em nome de Jesus, Pai. Assim te orando, te pedindo e te agradecendo para que o Senhor esteja, Senhor, em nome de Jesus, dando a certeza a esta vida que está recebendo esta oração, que estás abençoada junto com a sua família, em nome de Jesus. Assim te orando, te pedindo e te agradecendo com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba aí, em nome de Jesus. Sejas muito abençoado e continues orando ao eterno Deus. Amém? Para ter uma vida tranquila e sossegada. E a palavra de Deus diz que é bom. Quem diz foi o Senhor. Amém? Amém? Eu posso ouvir um amém? Ó, o próprio Deus diz que é bom e agradável diante dele e de nosso Salvador. É bom e agradável estarmos tendo uma vida de oração. Amém? Porque devemos orar para termos uma vida muito abençoada por Deus, ó, jogando todo o mal para correr. Amém? Por que interceder e orar pelas autoridades? Amém? Ó, tudo te irá bem, viverás essa vida sossegada, mesmo em meio a conflitos, em guerras, mas com a paz que está dentro do teu coração, porque é gerado pelo Senhor Jesus. Amém? Ó, que você continue, ó, curtindo, comentando, compartilhando, se gostou desta mensagem que não é minha, ela é do Senhor. Amém? Ó, que você continue se inscrevendo no canal. Eu posso ouvir o amém? A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Eu posso ouvir um amém? A paz.